Então, gente, continuando aqui, a gente tem o que então? Que o setor financeiro, especialmente o setor bancário, com a ação do seu multiplicador bancário, ele pode expandir os meios de pagamento da economia, o que tende a aumentar o nível de demanda na economia e supostamente isso gera benefícios na atividade econômica, mas também pode gerar grandes retrações que são as crises, né? Mas então, falando sobre as crises causadas pelo setor financeiro, primeiro a gente tem que considerar o quê? Primeiro, nem toda crise vem do setor financeiro, mas crises no setor financeiro tendem a se espalhar por toda a economia, né, rapidamente. E crises no setor financeiro, mesmo que não sejam causadas no setor financeiro, o setor financeiro tende a aprofundar as crises aí, na economia, né? Por exemplo, agora no ano de 2020, estamos passando aí pelo problema aí da pandemia do coronavírus, a economia mundial parada, estagnada, arrochada, em crise, mas não é uma crise financeira, o problema é outro, né? E nem tampouco essa crise levou a crises financeiras, então os bancos não estão mundo afora quebrando por conta da crise. A economia está em crise, todos os setores estão em crise, o setor financeiro também, mas na medida da crise criada pela economia, né? Causada na economia e pelo coronavírus, né? Mas enfim, para falar em crise, é importante a gente ter em mente o que é crise, né? Então, por exemplo, falando de crise financeira, o que é crise financeira? A gente tem que o sistema financeiro ele vive a função dele é promover a alocação de recursos na economia, a alocação de poupança, receber depósitos dos agentes superavitários e transferir tais depósitos, transferir forma de falar, né? Passar esses depósitos para os agentes deficitários, realizando operações de crédito, né? E sendo assim, o que seria uma crise no setor financeiro? Primeiro, vamos considerar o que não é crise no setor financeiro, mas muitas vezes é considerado como sendo crise. O que eu vou apresentar aqui até pode ser consequência de crise, mas os eventos que eu vou citar por si só não são uma situação de crise, é um funcionamento normal do setor financeiro. Então, por exemplo, elevação ou queda na taxa de juros ou nas taxas de juros para as diferentes operações de crédito, os juros estão subindo ou caindo, isso faz parte do dia a dia do setor financeiro. O fato dos juros estar subindo muito ou caindo muito, isso não é motivo para o setor financeiro estar em crise e nem significa que o setor financeiro esteja em crise, tá? Então, elevação ou queda de taxa de juros, por si só, isso não significa crise financeira. Os bancos estarem em crise não significa dizer que eles estão elevando ou reduzindo os juros. Em função da crise, eles até pode ser que eles elevem ou reduzam os juros, né? De novo, na atual crise que a gente está vivendo, os juros estão baixos, né? Não só os juros básicos da economia, a famosa Selic, como também a taxa de juros no setor financeiro, né? Mas isso, de novo, é consequência da crise. O setor financeiro, por si só, ele não está em crise, né? A não ser a crise gerada pelo conjunto da economia. Mas, enfim, outros eventos, elevação ou queda no preço das ações, de novo, do coronavírus, aqui no ano 2020, começo de 2020, com a crise do coronavírus, nós tivemos uma brutal queda no preço das ações, mas posteriormente elas rapidamente se recuperaram. Seja lá como for, nem a queda nem a alta é motivo de preço de ações no mercado financeiro, significa que o mercado financeiro esteja em crise. Preços de ações subir ou cair é o normal do mercado financeiro, né? E mesmo que você pense o mercado como um todo, né? Caindo o preço de ações ou subindo os preços das ações, né? O mercado de ações pode entrar em crise, a bolsa de valores pode entrar em crise. Só que isso não significa crise financeira. O sistema bancário está impedido ou dificultado de realizar seu trabalho, que é a alocação de poupança, né? De recursos. Outro evento é elevação ou queda na cotação do dólar. O dólar dispara, o preço do dólar
aumenta muito ou cai muito, isso também não é por si só crise financeira. Isso é o dia a dia do mercado, né? É claro, uma crise financeira pode levar ao impacto sobre a cotação do dólar. Mas o dólar, normalmente, aqui no caso do Brasil, uma crise financeira encarece o dólar. Só que o encarecimento do dólar significa que o setor financeiro está em crise? Não, obrigatoriamente, né? De novo, o ano 2020, nesse caso, é bem representativo, né? Não há uma crise financeira no Brasil, embora os juros tenham caído, o preço das ações tenham caído, mas já tenham se recuperado e a cotação do dólar tenha subido muito. Nada disso significa crise financeira. Outro evento que esse sim começa a ter cara de crise financeira, mas também por si só ele não é crise financeira. Seria um aumento ou redução do volume de empréstimos ou créditos ou financiamento na economia. Se os bancos estão emprestando mais dinheiro ou deixando de emprestar ou reduzir empréstimos, de novo, isso por si só tem que ser entendido, né? Possivelmente uma crise financeira vai estar nessa linha, mas por si só isso também não é crise no setor financeiro, tá? Aumentar ou reduzir empréstimo pode ser fruto de negociação, de expectativas. Os bancos estão retendo crédito por considerar que as condições não são favoráveis e dentro em breve haverá melhores condições de prazo, juros e garantias ao setor bancário, né? Isso levaria à redução de empréstimos, o que certamente impactaria a economia, mas possivelmente impactaria a economia, mas não significa crise no setor financeiro. Da mesma forma que aumentar o crédito, nesse caso, então, claramente não é motivo de crise no setor financeiro, né? O setor financeiro estaria atuando plenamente. Vamos ver o último caso aqui, que seria devedores não pagarem a dívida, e mesmo que você considere isso em grande escala, isso também não é por si só crise ou motivo para crise. A ideia do calote ou do não pagamento de dívida tem que ser apropriadamente entendido. Um banco, curto e grosso, ele vive de financiar as pessoas. O que o banco mais quer é que as pessoas fiquem devendo. Quanto mais dever, melhor, porque mais juros vai ter que pagar. Então, o calote tem que ser apropriadamente entendido. O calote não é apenas um não pagamento de dívidas. Dívidas podem não ser pagas, e isso não significa calote, desde que elas não sejam pagas, fruto de uma negociação. Você tem uma dívida junto ao banco, tem que pagar em um determinado dia, mas você recorre ao banco e solicita uma postergação do prazo, ou isso aí, postergação do prazo, né? Deixar de pagar, paga com multa depois. Você está caloteando? Bom, se foi algo negociado, não. O calote é quando não há um pagamento de dívidas e esse não pagamento não foi negociado. Isso sim é que é calote. Mas mesmo considerando o calote por si só, o calote faz parte do dia a dia do sistema bancário, né? Essa é uma das razões pelas quais eles cobram lá garantias e juros altos, né? É para se compensar de possíveis calotes, né? Mas enfim, todos esses eventos aí que eu estou citando, cada um deles, muitas pessoas relacionam eles com crise financeira, só que nenhum deles é por si só crise financeira. Talvez todos eles juntos gerem uma crise financeira, pode ser, mas cada evento desses não significa uma crise financeira. E uma crise financeira pode levar a alguns desses eventos aí, e todos eles juntos, possivelmente. Mas uma crise financeira, uma crise do setor bancário, não se trata de nada disso aí. Sendo assim, o que é uma crise financeira? Ou, mais do que crise financeira, uma crise econômica, né? Uma crise financeira, ela diz respeito àquele quarto evento ali que eu citei. Parece uma crise financeira ali. Uma crise financeira, ela consiste na situação na qual o setor financeiro está incapacitado de realizar sua função ou está realizando em um nível muito aquém do seu potencial. Isso é que é uma crise. O setor financeiro é capaz de realizar tantas operações de crédito,
digamos, emprestar 100 bilhões de reais, mas eles estão emprestando muito, eles, os bancos, o setor financeiro, né, está realizando muito menos operações do que isso. 70 bilhões, 60, 50, eles estão muito aquém do máximo que eles são capazes. Isso é que seria uma crise financeira. Mas aí é como eu botei nesse quarto evento aí, vamos ter que entender se isso é uma crise financeira de fato ou não. Se for uma crise financeira, é isso que está ocorrendo. O setor financeiro está realizando transações muito aquém, muito abaixo do seu potencial. Mas ele estar abaixo do seu potencial por si só é motivo para dizer ou considerar que o mercado financeiro está em crise? Não, ele pode estar abaixo do seu potencial, como eu falei, por, digamos assim, vontade própria, né? Os bancos estão avaliando o mercado, eles estão retendo crédito porque as garantias que os devedores estão apresentando não são apropriadas, eles estão esperando fazer melhores negócios, né? E com isso eles reduziriam o volume de empréstimo. Poderiam emprestar mais, mas estariam emprestando menos. Mas se os bancos estão fazendo isso deliberadamente, isso é motivo de crise? Não, ele está fazendo isso por uma estratégia comercial do banco. Agora, quando o banco efetivamente fica impedido de realizar sua atividade, aí sim, ou realiza muito aquém, muito abaixo, em um nível muito abaixo do seu potencial, aí sim é que temos uma crise financeira. O banco quer emprestar e não tem quem pegue emprestado, de um lado. Ou de outro lado, o banco está emprestando, mas ele está sofrendo saques de seus depositantes. Isso seria uma crise financeira, da onde que o banco vai tirar dinheiro para pagar os seus depositantes que sacam seus recursos, né? Isso é que seria uma crise financeira. É quando o sistema financeiro é capaz de realizar, ou seja, a crise financeira é quando o setor financeiro não está realizando sua função de acordo com o seu potencial, ou realizando em um nível muito abaixo de seu potencial, tá? No caso, ele tem que captar, a função do setor financeiro é captar depósitos de um lado e aplicar esses recursos de outro. Se ele capta um certo volume de recursos, é o que ele pode captar, tem para captar, e utiliza esses recursos para aplicar de outro lado, investir, emprestar de outro lado, então está tudo ok, não há crise financeira. Agora, quando há recursos, os bancos não conseguem captar esses recursos, ou estão perdendo esses recursos captados, ou eles não conseguem passar os recursos adiante, ou não conseguem receber de volta, aí foi o que eu falei, a questão do calote, né? Se não for negociado, se eles não conseguem receber de volta o que foi combinado, isso é que seria uma crise financeira, tá certo? E dado que eu estou falando de crise, enfatizando a questão financeira, só fazer uma observação aqui que eu acho importante, que essa mesma questão de crise que muito se fala em economia, não só financeira, mas crise econômica em geral, é no mesmo sentido, né? As pessoas falam em crise, eu acho que elas não entendem adequadamente o que significa a ideia de crise, né? Então, nós temos não só crise financeira, como crise econômica. E a crise econômica vai no mesmo sentido da crise financeira. É quando a economia ela tem um determinado potencial, ela pode gerar 100 milhões de empregos, produzir um certo nível de produto e não consegue alcançar o seu potencial, ou mesmo que até pode estar pouco abaixo do potencial, já podemos considerar como sendo o potencial da economia, né? A economia consegue produzir 100, mas está produzindo 99, 98, está ok, está próximo do potencial. Agora, se o nível de atividade econômica se reduz dramaticamente, ficando muito abaixo do potencial da economia, isso é que é crise econômica, tá certo? Mas por que eu estou falando isso? Porque essa ideia de crise é muito mal entendida e falada pelas pessoas normais, né? Dizer que um país está em crise não significa dizer que ele está mal. Normalmente as pessoas pensam assim.
De fato, ele vai estar mal em relação ao seu potencial, mas ele pode estar muito melhor em relação a outra situação, especialmente um outro país. Da mesma forma que um país pode não estar em crise e ainda assim a situação econômica está terrível. O país está explorando o máximo do seu potencial e ainda assim a situação não ser aceitável, adequada, né? E para exemplificar isso, vou botar duas imagens aqui, né? Que a rigor são duas imagens ruins, mas vocês vão ver, vamos ver se a imagem são igualmente ruins. Você pode estar no Brasil, trabalhando, um trabalhador brasileiro médio, normal, um cidadão comum, que trabalha, tem seu emprego, está tudo bem, a rigor, só que ele mora em situação bem precária. Mesmo tendo trabalho o dia inteiro, ele ganha o salário dele e vive a vida dele. A vida dele é viver numa favela com uma vala negra passando ao lado do barraco, né? Sendo que, não vamos nem falar do Brasil hoje, vamos considerar que o Brasil tivesse, e já passamos por isso, início dos anos 2000, né? Todo mundo considera que o Brasil estava bem, o bem é isso aí que você está vendo, né? É a população brasileira trabalhando, ganhando seu salário e vivendo na favela. De outro lado, você tem, e o Brasil, no caso, não estaria em crise. Não estando em crise, ele estava na favela. Mas, de outro lado, você também teria a Espanha, por exemplo, um país que está em crise há anos, mas a crise de um espanhol, né, um espanhol viver em crise, a Espanha em crise, sob vários diversos diferentes aspectos, especialmente econômicos, a população vive melhor do que a população brasileira sem crise, né? Então, estou chamando a atenção disso para esse conceito de crise. As pessoas confundem, né? Um país estar em crise não significa propriamente que ele está péssimo, a condição de vida é terrível. Da mesma forma que um país não estar em crise, estar a pleno vapor, não significa que a situação está ótima. De fato, sempre é melhor estar próximo do potencial do que estar abaixo do potencial. Agora, tem país em crise melhor do que país sem crise? Existe essa situação, com certeza, né? É melhor ser desempregado na Espanha do que ser trabalhador empregado no Brasil, né? Na média, estou considerando, né? Mas enfim, vamos voltar a falar de crise financeira no próximo vídeo. Valeu, tchau!